Tesouros do Max extraordinário, voltando aqui com um dos assuntos mais comentados na Comic Con Experience, o Boldinho. Como muita gente já sabe, né, nessa sexta-feira, 4 de dezembro, o cartunista, músico e muito meu amigo Daniel Paiva publicou um vídeo explicando que estava tirando o Boldinho do ar por conta de uma notificação extrajudicial da Maurício de Souza Produções, ameaçando o processo, inclusive na esfera criminal. Esse vídeo gerou bastante repercussão, né, cara? Bastante solidariedade. Tem uma galera aí fazendo movimento Free Boldinho. E analisando, né, cara, essa repercussão, eu pude notar duas coisas, assim, cara. Primeiro, infelizmente, muita gente não conhece o Boldinho ou a Tarja Preta. Deveria. E segundo, muita gente também não faz ideia do que são os seus direitos universais, do que é liberdade de expressão e fica aí acusando o Boldinho de ser apologia. Então eu resolvi gravar esse vídeo justamente para apresentar a Tarja Preta e os preceitos básicos da Tarja Preta para vocês e também falar sobre a tal da apologia, né, cara, que é algo que já muitos juristas consideram inconstitucional. Se liga só. É do Boldo, é do Boldinho, é do Boldo, é do Boldinho, é do Boldo, é do Boldinho, só do Boldinho, só do Boldinho. Cara, então, essa questão do Boldinho pode parecer um assunto bobo, cara, mas na verdade ela é a ponta do iceberg de uma discussão muito maior que é da guerra às drogas. A proibição às drogas mata pobre todo dia, né? Muitos deles policiais. E o que o Boldinho tem a ver com isso? Pois bem, parte dessa guerra às drogas é disputada no campo das narrativas. E a gente tem aí décadas e décadas de campanhas proibicionistas, altamente preconceituosas e que se mostraram fracassadas. A gente tem políticos defendendo internação compulsória para o usuário. Existe toda uma estereotipização e um preconceito sobre os usuários de drogas, sobretudo as drogas ditas pesadas, né, e as pessoas em situação de rua. E é um preconceito construído através da mídia, através de grupos religiosos e políticos reacionários. Em reação a isso, a gente tem um movimento antiproibicionista, da qual faz parte a cultura canábica. Em 2015, a campanha da Proibição Nasce o Tráfico, com curadoria da Laerte, premiou um quadrinho do Daniel Paiva, no qual ele literalmente desenha a política de drogas brasileiras. Nesse quadrinho, o Boldinho e o Jeremias estão fumando eles levam uma dura da Mônica, e o resultado é que o Jeremias, pobre e preto, é preso como traficante, e o Boldinho, através do seu privilégio branco, escapa como usuário. Essa divisão, né, que tem na lei de 2006 entre usuário e traficante nunca ficou clara, né? Na verdade, o que acontece na prática é que a autoridade policial, geralmente um PM, ou mesmo um guarda municipal, às vezes decide se a pessoa ali é um usuário ou um traficante, e isso é reiterado por um delegado e um juiz, às vezes até um desembargador condena uma pessoa pobre e periférica com pouquíssima quantidade de droga como sendo um traficante, baseado no testemunho de um guardinha, entendeu? E o resultado prático dessa lei é que houve uma explosão carcerária, né? Desde que essa lei de 2006, que em tese ela alivia o lado do usuário, ela aumenta muito a pena para o traficante e também não define exatamente o que é um traficante. Em reação a essa necropolítica toda, né, cara, a gente tem, como eu disse, uma cultura canábica aqui, um movimento antiproibicionista. Desde 2002 a gente tem a Marcha da Maconha acontecendo aqui no Brasil, né? Nesse mesmo ano de 2002, inclusive, a gente tem a origem do Grow Room, né? Que é um fórum que promoveu o cultivo doméstico e continua promovendo até hoje, assim, com muita intensidade. E em 2004, eu e o Daniel Juca, a gente lançou a revista Tarja Preta, né, cara? Porque a gente queria poder levar quadrinhos para o vaso sanitário, e naquela época todo mundo estava publicando em blogs, e a gente não tinha como levar o blog no vaso sanitário, não existia smartphone, então vamos lançar uma revista impressa reunindo toda a galera que a gente gosta. Demorou. E vamos ser um negócio tarja preta, porrada, de questionar, de falar de droga, de falar de comportamento, de falar de sexo, enfim.
eu tava divulgando a Tarja Preta número 1 na Marcha da Maconha, isso em 2004, e aí eu trombei o Daniel Paiva, que eu já conhecia, mas eu não sabia que fumava maconha, muito menos que desenhava. E aí, cara, ele comprou uma tarja preta, né, cara? E me falou, porra, eu faço os quadrinhos também e tal. E pá, e aí ele me mandou por e-mail os quadrinhos, né, cara? E, mano, foi logo a história do Pateta, uma paródia do Pateta. Que é simplesmente um dos quadrinhos mais sensacionais que eu já li da minha vida e que eu tive orgulho de publicar na Tarja Preta 2. O Daniel Paiva somou no time, né? Ele virou editor também da revista, junto comigo e o Juca. E logo surgiu o Boldinho, né, cara? Na verdade, ele mostrou pra gente, né, essa paródia. E eu acho que foi até eu que sugeri batizar de Boldinho, porque era na época como estava se chamando a maconha boa nos morros aqui do Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro tem toda uma tradição de estampar, né, suas drogas, inclusive com vários personagens da cultura pop, né, cara? E obviamente sem consentimento dos artistas, né, cara? E só que assim, cara, é meio óbvio o Boldinho, né, cara? Assim, tipo, o Maurício desenhou uma folha de maconha na cabeça do Cebolinha, tá ligado? Tipo assim, o Daniel não foi nem a primeira nem a última pessoa a ter essa ideia de transformar o cabelo do Cebolinha numa folha de maconha. Porra, Maurício, tu faz um personagem que tem uma folha de maconha na cabeça e tu não quer que a gente sacaneie? É tipo o Stan Lee, né, que botou o nome da namorada do Homem-Aranha de Mary Jane. Porra, Stan. Porra, Maurício. Mas assim, como eu já disse, assim, na Tarja Preta a gente sempre usou muito a paródia, né, cara? Mas na verdade a gente nunca quis, assim, trazer descrédito à obra original. Na verdade a gente queria trazer esses personagens pra nosso mundo real. Que no caso é o Rio de Janeiro, né, cara? Uma das cidades mais violentas do mundo, né, cara? Mas assim, a paródia é presente, assim, estava presente em coisas, em quadrinhos que a gente se influenciou, como Mad, Chiclete com Banana, e é geral, assim, o próprio Maurício de Souza faz muita paródia, né, cara? E para além da paródia, também o mundo dos quadrinhos é cheio de quibagem, chupinhação, plágio mesmo, né, cara? Você tem aí, não só como muitas pessoas lembraram que a turma da Mônica deve muito à turma da Luluzinha, como no rolê do super-herói isso é bem mais descarado, né? A gente tem uma lista aí de personagens chupinhados, tipo Deathstroke, o Deadpool, que tem até o mesmo nome, né? Slade Wilson, Wade Wilson, sacou? E até tem outros casos até de artista que ficou sambando de uma editora para outra, se autoplagiando, criando concorrência contra ele mesmo. Enfim, voltando a falar de maconha, voltando a falar de Marcha da Maconha, em 2008 e 2009 a gente teve uma leva de perseguição à Marcha da Maconha. A gente teve aí Ministério Público proibindo as marchas de acontecerem na véspera, isso em vários estados. E a gente teve aqui no Rio de Janeiro um caso onde 5 pessoas foram presas, detidas por estarem panfletando a Marcha da Maconha. Tudo amigo meu e eu não estava lá por acaso. Depois desse fato aí, o André Barros e outras pessoas articularam junto com a PGR e entraram com uma ação que acabou sendo julgada pelo Supremo Tribunal Federal, que conhecido como o julgamento da Marcha da Maconha, onde a gente conquistou o direito de fazer a Marcha da Maconha. É muito louco, a Marcha da Maconha é provavelmente o único movimento social que é garantido pelo Supremo Federal, que teve que ir até o Supremo Tribunal Federal para poder existir, entendeu? E para não ficar só do papo de doidão, eu trouxe o Dr. André Barros, um sensacional advogado, para explicar para a gente exatamente o que foi discutido pelo STF no que tange a questão da apologia à maconha, apologia às drogas. Conta aí para a gente, André, o que é a DPF 87 e qual foi sua participação nisso daí? Bom, a DPF 187, ela significa ação de descumprimento de preceito fundamental da Constituição Federal. Então, em 2009, proibiram 10 marchas da maconha em plantões judiciais. Nós fizemos uma representação à Procuradoria-Geral da República, juntando essas 10 decisões judiciais, dizendo que elas infringiam a liberdade de pensamento, a liberdade da atividade intelectual, artística, científica, de comunicação,
e, principalmente, o direito de manifestação previsto no inciso 16 do artigo 5º da Constituição, que fala que todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização. Então, nós encaminhamos essa representação à Procuradoria-Geral da República. Na época, a procuradora interina era Débora Duprá. Nós sabíamos que ela tem uma posição, chama progressista, né? uma posição de acordo com a Constituição, né? E ela moveu, com base nessa nossa representação, 2 ações. A DPF 187, contra o crime de apologia previsto no Código Penal, do artigo 287, e também ela moveu uma ação direta de inconstitucionalidade contra o crime de apologia previsto na Lei de Drogas. E o que o Supremo Tribunal Federal decidiu? Ele decidiu que nenhuma autoridade no Brasil, nenhuma autoridade judiciária, legislativa, executiva, ninguém pode interpretar que a luta pela legalização da maconha, especificamente na Marcha da Maconha, mas também em vários outros movimentos, pode ser interpretado como crime de apologia. Então, a luta pela legalização da maconha não pode ser interpretada como crime de apologia. Legal. Não, então, eu lembro que nessa histórica, né, nessas sessões históricas desse julgamento, foi citado o caso do Plant Ramp, foi citado o caso até o caso de uma pessoa que foi presa usando boné com folha de maconha e com camiseta de folha de maconha. Determinada autoridade policial local adotou medidas repressivas contra um determinado conjunto musical representado, então, em Brasília. Planet Hymn. Exatamente. Com medidas repressivas, uma autoridade policial uma apologia do Partido Novo pelo fato da letra de uma das músicas referência ao consumo de drogas. Ou seja, esta é uma interferência brutal. Significa que o processo de produção intelectual é física. Então, minha pergunta é, o resultado dessa... Eu sei que o que moveu a ação foi a Marcha da Maconha, mas o resultado desse julgamento no Supremo, se ela se estende a outras manifestações pró-maconha, assim, pró-legalização da maconha, pró-discutir a maconha. Na realidade, o que os ministros consideraram? Eles deram o exemplo de pessoas que têm a camisa do Bob Marley, eles deram o exemplo também das convocações da Marcha da Maconha, que a Marcha da Maconha não é só um evento que acontece no dia, tem reunião, tem organização, tem convocação. Então, eles consideraram que tudo isso faz parte da luta pela legalização da maconha. O negócio de ter um boné, de uma camisa do Bob Marley, um boné com maconha, qualquer coisa, eles debateram isso, mas eles nem colocaram isso, porque eles consideraram isso tão bizarro, tão absurdo, mas isso foi discutido. Eu queria falar agora, então, um pouquinho do Boldinho, né, cara? Eu sei que o direito autoral não é a sua especialidade, então não queria nem entrar nessa questão, né, que o advogado lá ficou falando que não seria paródia, a gente defende que é uma paródia, mas teve uma coisa que ele falou aqui, cara, na notificação enviada, cara, que ele fala que o uso indevido, desautorizado, depreciativo dos personagens pode acarretar, inclusive, repercussões na esfera criminal, o que seria extremamente viável para a associação desses personagens ao consumo de substâncias ilícitas e proibidas. E eu queria que você comentasse isso aí. Tipo assim, alguém pode realmente entrar com uma queixa criminal por um personagem de quadrinhos que fuma maconha? Não, entrar pode. O direito de petição é livre, né? Eu particularmente, ele está ameaçando aí fazer uma notícia-crime por apologia, né?
dizendo que a revista está fazendo apologia do uso da maconha, né? Então, ele está fazendo uma ameaça. Assim, muitos advogados, estudiosos da área criminal, consideram esse crime de apologia inconstitucional, porque ele criminaliza uma parte que seria a preparação do crime. E ninguém pode criminalizar a preparação de um crime. Por exemplo, se eu pensar em matar uma pessoa, pegar um porrete na rua, né? E ver a pessoa passando e resolver, não vou fazer nada, eu, a rigor, não pratiquei crime algum. Não pratiquei crime algum. Porque se a gente fosse criminalizar o pensamento, né? E às vezes você até toma uma atitude preparatória, não ia ter cadeia para tanta gente, né? Se a gente fosse criminalizar os sonhos das pessoas, eu quero matar esse, quero matar aquele, né? Todo mundo já pensou assim na vida, né? Então, não ia sobrar cadeia para tanta gente. Então, ele faz uma ameaça, mas a questão é o seguinte, em relação à maconha, ele vai encontrar dificuldade. Inclusive, eu sempre oriento todo mundo que faz consulta para mim sobre abertura de coffee shop, sobre fazer uma revista sobre maconha, eu sempre aconselho politizar a questão. Tudo é política na vida. Mostrar que ela está ligada à legalização da maconha. E uma das coisas da legalização da maconha, até, é brincar com essa ironia, porque isso é uma questão política. Muitos negros foram presos no Brasil, foram internados em hospitais psiquiátricos, negros e pobres, porque quando fumam maconha dão gargalhada. Todo mundo que fuma maconha, né? Aliás, os primeiros baseados, as pessoas dão verdadeiras gargalhadas. E aí os negros e pobres que davam essas gargalhadas era um sintoma de doença psiquiátrica. Então, essa nossa brincadeira com a maconha na revista, na marcha, né, com o baseadão, né, aquele baseadão feito na histórica La Cucaracha, né, aquilo tudo é a brincadeira. Isso faz parte da luta pela legalização e não pode ser interpretado como apologia. Então, esse é um aspecto, porque tem duas decisões do Supremo Tribunal Federal. Agora, em relação à revista, ainda tem outro aspecto importantíssimo, constitucional, do artigo 5º da Constituição, que é uma garantia. O que é uma garantia? A garantia é o direito dos direitos, a garantia da inviolabilidade do domicílio. Ali dentro tem vários direitos, né? Ninguém pode entrar no domicílio sem o consentimento do morador. E tem uma garantia magnífica, linda na Constituição, que diz: é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Quer dizer, isso abarca, porque a paródia, se é paródia ou não, é uma paródia. A paródia, ela brinca, ela tem que ser irônica, senão não é paródia, né? Então, galera, como a gente pode ver, né, depois desse julgamento do STF, a tal da apologia ela não deixa de existir, infelizmente, mas foram apresentados argumentos que são usados frequentemente para derrubar esse processo de apologia. Muitos juristas julgam inconstitucional, né, a apologia, e muito do que foi citado nesse julgamento histórico aí é utilizado para defender até hoje artistas, militantes, empresários que infelizmente acabam tendo que se deparar com esses processos absurdos de apologia. Então, galera, esse foi mais um Tesouros do Max, procurando informar vocês aí, né, cara, antes de chegar e ficar apontando o dedo aí, falando que fulano faz apologia, ciclano faz apologia. Eu queria muito que esse vídeo circulasse aí para além da galera da maconha, para a galera dos quadrinhos, que muitas vezes faz esse julgamento aí. E é isso, galera. Procure se informar. Uma erva natural não pode te prejudicar. Free Boldinho. É nóis.
Coisa fina, segue aí, sininho, aquela historinha toda, aquele papo furado de youtuber todo.